Salve, amantes de geleias, tudo certo por aí? Aqui é o Lucas novamente e hoje a gente vai ter um aulão fantástico sobre um assunto que tem muita dúvida, gera muita dúvida, o pessoal pergunta, que é esterilização em vase. Primeiro eu vou conversar um pouco com vocês, depois vou pontuar essas dúvidas que são bem marcantes. Quem está no YouTube, ativa o sininho para receber as notificações e quem quer um contato mais diário e mais próximo comigo, me adiciona no Insta, no Face, que lá tem vídeo diário, lá tem mais conteúdo e vamos conversando. Então vamos lá, gente, vamos alinhar o pensamento antes da gente começar. Então eu vou pontuar 3 coisas importantíssimas para a gente seguir em frente. A primeira delas não adianta muita coisa a gente falar de esterilização se o nosso processo não tiver tudo ok. Porque, vou falar um negócio, na maioria das vezes, nem é culpa do vidro algum problema que tenha dado. O que acontece? Se você desequilibra o trio maravilha, consecutivamente a formação do gel fica prejudicada, não forma gel e tem atividade da água. É aí que está a maior parte dos problemas de proliferação de micro-organismo. Mas como eu sei que os amantes de geleia que estão comigo têm o trio maravilha maravilhosamente equilibrado, a gente pode conversar sim das pontas do processo, que é o início, esterilização, e o fim, que é o invase. O segundo ponto é que no aulão de hoje a gente vai abordar os assuntos relacionados a quem vai armazenar fora da geladeira. Então, para você que faz para consumo rápido, pote pote que não é hermético, enfim, potinho qualquer e vai armazenar na geladeira, beleza, ok, maravilha, mas não é o assunto de hoje. Outra coisa é que também a gente não vai abordar técnicas relacionadas a quem faz potão, porque faz aqueles potes, venda a granel, grandes quantidades. A gente não vai conversar sobre isso hoje porque são outras técnicas. Eu vou abordar assuntos relacionados a potes desses tamanhos mais utilizados, 190, 200, 150, até 300 gramas por aí, mas os gigantes não é o caso hoje. O terceiro ponto, gente, que hoje a gente não vai abordar assuntos relacionados a boas práticas de manipulação, inclusive lá na escola que eu dou aula tem uma disciplina só para isso, que aborda sobre o manipulador, o ambiente, todas as regras, e anel, e pano, e esmalte, tudo isso daí toca. Mas hoje a gente não vai abordar sobre isso, a gente vai falar sobre esterilização do vidro, das tampas, os equipamentos necessários para isso. Nós vamos falar mais ali da geleia em si mesmo e o que envolve ali. Então agora começando de uma vez por todas, começando do começo mesmo, que é a escolha dos vidros, né, e das tampas. Gente, uma pergunta que sempre me fazem, aposto que você já pensou sobre isso, posso reutilizar vidro e tampa? Aí que tá. Primeiro, o vidro pode. Só que gera toda uma logística em relação a isso. Primeiro, pensa comigo, você tem que retirar o rótulo, você tem que higienizar o vidro, porque já tinha um produto lá dentro, né? Se precisa de um frete, quem vai bancar esse frete? Então, são coisas que você tem que pôr na balança para ver se realmente vale a pena encarar essa logística. A tampa não pode reutilizar, mas eu já falo sobre isso, ok? Outra coisa, o vidro, outro ponto importante é que cada vez que você reutiliza ele, uma coisa que pouca gente sabe é que ele vai perdendo ele vai ficando pouco resistente ao calor. Então, se você precisa, toda vez que você vai esterilizar ou uma eventual apertização, isso impacta, porque o vidro ele vai perdendo a resistência ao calor. Tá, daí você me pergunta, e a tampa? A tampa, não. A tampa não pode, gente. Por quê? Eu vou contar para vocês. Primeiro porque, aqui ó, a tampa, ela tem um anel de material plástico dentro dela. E o que acontece? Quando você fecha uma geleia, esse material plástico, ele faz uma vedação. E isso daqui é uma tampa nova. E é o seguinte, as tampas novas, esse anel ele está intacto. Nas tampas já utilizadas, você vê, a próxima vez que você abrir uma geleia, veja, ele vai estar
marcadinho o anel, vai ter uma marca ali no meio. Ou seja, a vedação da geleia, do que você for fazer, vai ficar extremamente prejudicado. Então, tampas você não pode reutilizar. Então, ok, eu optei por comprar vidros novos. O que eu tenho que ter em mente? Assim, primeira coisa, questão estética, formato, a gente não vai conversar sobre isso agora, vai ser em outro momento. Mas uma coisa importante em relação a isso é que vidros mais baixinhos, vidros que tem muitas dobrinhas, por exemplo um sextavado, uma coisa assim, são um pouco mais difíceis de higienizar. Não estou dizendo que são impossíveis, são um pouco mais desafiadores. Porque às vezes nem cabe, ele é tão baixinho, tão pequenininho que nem cabe uma bucha lá dentro. Então você tem que criar outros métodos, né? Mas outra coisa que realmente é importante é a qualidade. Primeiro porque vidros de baixa qualidade, eles, na maioria das vezes, nem são 100% translúcidos, eles têm outra coloração, às vezes são meio amarelado, meio azul, enfim. Isso vai prejudicar o visual ali, né? Outra coisa é que um vidro de baixa qualidade também, ele não tem resistência à temperatura. Então, você vai esterilizar ele, mas se você for fazer uma eventual apertização, por exemplo, vai quebrar. Então, assim, já é triste o vidro quebrar e você perder o vidro. Agora, imagina quebrar o vidro e quebrar com a geleia lá dentro. Vai ser uma tristeza dupla, vai ser uma frustração, assim, em dobro. Resumindo, né, o vidro tem que ser de boa qualidade. Isso é o mais importante, é o número 1, porque senão vai prejudicar ali a tua geleia. Agora falando da tampa, gente, é o seguinte, não adianta você escolher um vidro bonito, um vidro de boa qualidade e ignorar a tampa, porque a tampa é o que vai garantir a vedação ali do teu produto, do que você está fazendo. E se você ignorar essa vedação, vai dar ruim. Mas agora, quais são os pontos importantes da tampa? Primeiro deles, prefira tampas que tenham tratamento anticorrosivo, tratamento esmaltada, porque ela, além de não enferrujar, não vai trazer aquele visual feio, assim. Então, tampa com tratamento anticorrosivo é importantíssimo. Outra coisa, daí não é nem prefira, é imprescindível, ela tem que ter o anel de material plástico que eu falei. Porque sem esse anel não vai existir vedação. E se não existir vedação, a geleia vai estragar muito rápido. Então tem que ter esse anel de material plástico por dentro, mostrando novamente aqui, ó, tem que ter esse anel e ele exerce um papel importantíssimo. Então beleza, você comprou vidros novos ou você vai reutilizar, tá lá, os vidros guardados, como que você faz? Eu gosto muito de fazer por partes. Então, por exemplo, se eu vou produzir 20 geleias, eu vou higienizar e esterilizar 20. Se eu vou produzir 50, eu vou esterilizar e higienizar uns 50. Claro que com uma margenzinha a mais, uns 2, 3 a mais, caso tenha um rendimento maior, né? Outra coisa que pouca gente se atenta é que essa etapa faz parte do processo. Então você tem que se planejar para que você tenha um tempo do vidro e da tampa secar, porque ele tem que estar extremamente seco para você poder envasar, porque senão vai dar ruim ali no teu processo e vai ter criação de micro-organismos. Então evite fazer muito próximo da tua produção ali, dá um tempo, porque se você fizer muito próximo, pode ser que não dê tempo de secar, principalmente se você estiver em região fria, porque aqui, por exemplo, Curitiba demora mais, em lugares mais quentes é mais rápido. Então, se planeje e inclua isso no processo. Então, dito tudo isso, vamos para a higienização. Presta atenção, a lavagem é um passo muito importante no teu processo. Não adianta você pular essa etapa, não adianta você ir direto para a esterilização sem a lavagem. Ela tem que existir. Mas como é que eu faço isso? Simples. Você vai lavar com água e sabão neutro, detergente neutro, né? Porque os outros têm aroma, e daí não vai ficar legal. Então tem que ser o neutro mesmo, que ele não tem cheiro de absolutamente nada.
E você vai lavar, pode usar uma esponja, lava bem, enxágua muito, muito bem. E se você quiser ainda, você pode usar uma solução clorada. Exatamente, água sanitária. Eu utilizo isso normalmente quando eu vou reutilizar vidro, né? Então, o que que é? Água sanitária tem que ser pura, não pode ter outras coisas misturadas, tem que ser um produto puro da marca que você utiliza, né? E como que faz? Você segue lá normalmente a instrução do fabricante, ou seja, você coloca uma quantidade de água, sempre está escrito ali na embalagem, coloca a quantidade de água, coloca as gotas ou a colherzinha, à medida que eles indicam, coloca os teus vidros lá, deixa agir por mais ou menos uns 15 minutinhos, esse é um tempo suficiente, e depois não esquece de enxaguar, isso é muito importante. Depois desse passo, tudo muito, muito, muito limpo, a gente pode esterilizar. Então, falando da esterilização, qual que é a função? A função da esterilização é eliminar aqueles micro-organismos que são resistentes, que você só consegue matar com calor. Gente, tem os dois métodos mais utilizados que são calor seco e fervura. Nossa, que chique. Trocando em miúdos, é forno e panela com água fervente. Então os dois processos são eficientes, eles esterilizam igual, eles funcionam, mas tem umas diferencinhas entre um e outro. Então, começando pelo forno. O forno, a vantagem é que sai seco. E como a gente precisa do vidro seco, é muito importante para poder envasar, isso é um ponto importante. Então, como que faz? Lavou, terminou de lavar, eu dou uma chacoalhadinha para não ter água, muita água lá dentro. Eu não seco, tá? Porque senão fica fiapinho e o ideal é que você evite o máximo contato com o interior do vidro. E daí eu coloco nessa forma aqui, ó. É tipo essas formas de assar frango, de fazer fritura. É difícil pegar aqui, mas eu vou conseguir. Aí, ó. Eu ponho na forma, com essa grade dentro. Com o mínimo de água possível, porque senão a água ela sobe, então dá uma chacoalhadinha, coloca todas elas aqui. E daí eu levo para o forno, ele pré-aquecido, pré-aqueceu lá uns 10 minutinhos é o suficiente. A 160 graus você vai deixar por 40 minutos. Então, colocou o vidro, colocou no forno, 160 graus por 40 minutos. Tá, mas eu não tenho essa grade. O que você faz? Você compra. Não, brincadeira. O ideal é realmente que você compre uma grade dessa, porque ela ajuda bastante. Mas se você for utilizar só a forma mesmo, esteriliza com a boca virada para cima. Porque senão você vai criar uma estufinha ali, e aquela água não vai para lugar nenhum. Ela vai ficar lá dentro do vidro, então não vai fazer muito sentido. A tampa você não vai pôr no forno, tá? Você só utiliza o forno pro vidro. Então agora falando do outro processo que é a fervura. Esse sim dá para utilizar tanto para o vidro quanto para a tampa, mas tem diferença. Então vamos falar sobre isso. Gente, começando pelo vidro. O vidro você vai pegar, higienizou lá, lavou, dá uma chacoalhadinha e daí você vai ferver a água e vai colocar o vidro lá dentro. Tem bastante gente que utiliza pano, eu mesmo gosto bastante de utilizar pano porque o pano, o virgem, claro, o pano limpo ali, o pano que não foi utilizado, ele auxilia que os vidros não batam um no outro. Então você coloca pano no fundo da panela, coloca os teus vidros e coloca pano por cima também, que isso auxilia aos vidros não baterem. Deixa lá 15 minutos e é muito importante que depois desses 15 minutos você tire com o vidro, tire sem esfriar, tira enquanto está quente ali, bem quente mesmo, está fervendo, deu 15 minutos, tira. Claro que você vai usar uma luva, né, ou alguma coisa para tirar o vidro. Não vai fazer que nem eu, que vai tirar com a mão. E daí você vai colocar, eu gosto de utilizar esse negócio de frango aqui mesmo, brincadeira. Gosto de utilizar isso. Esse é um tamanho pequeno, mas existem tamanhos maiores, existem tamanhos bem grandes, que você vai colocar e coloca virado para baixo. E outro motivo de tirar ele quente é que seca mais rápido, muito mais rápido, então isso é importante. E outra coisa é que se você deixa esfriar um pouco, auxilia a proliferação de micro-organismos. Como eu falei, a tampa é diferente. Então, a tampa, a primeira diferença é que ela é menos tempo. Então, você vai deixar na água por 5 minutos.
Porque aquele anel de material plástico, ele danifica mais rápido. Então, se você deixa muito mais tempo, ele vai estragar. Então, só reforçando a secagem, gente. No forno, ele sai seco. Na água, você tira ele com a água quente, bem quente, para ele secar mais rápido. Só não vai deixar 3 dias ali na esteirinha, uma semana. Na verdade, não. Terminou de secar, você já utiliza. Então, evita deixar muito tempo ali, porque ele seca rápido. Para finalizar esse assunto da esterilização, 2 perguntas que fazem bastante para mim. Primeira delas, álcool adianta? Eu uso ali no vidro? Olha, eu particularmente não uso álcool em nenhum momento dessa etapa de esterilização e lavagem, porque não serve para nada, só serve a lavagem ali e o forno ou a água fervendo. Então, você incluir o álcool é você ter um gasto a mais. Não tem necessidade, não precisa. Outra pergunta é, eu esterilizei e sobrou vidro. O que eu faço? Certo, é o seguinte, você pode guardar o vidro em plástico, desses plásticos de freezer, mas assim, prefira plástico mais grosso, não muito fino. Se ele for muito fino, pode pôr 2, um dentro do outro, né? E pelo amor de Deus, não vai pôr o vidro lá e fazer puxar o ar. Você até tem que tirar o ar, sim, você tem que tirar o máximo de ar possível, mas não vai fazer isso com a boca, porque senão não vai fazer sentido, você vai perder todo o trabalho que você teve. E outra coisa, se você for utilizar daqui um mês o vidro, daí esteriliza de novo, né? Por favor, o ideal é você guardar se você for utilizar amanhã ou nos próximos dias, mas se for utilizar daqui muito tempo, esteriliza de novo, ok? Então agora falando do invase, um ponto importantíssimo. Não adianta eu esterilizar muito bem meu vidro e minha tampa e a minha colher, meu funil, minha concha, enfim, qualquer equipamento que você utilizou, que você vai utilizar para envasar, não está esterilizado. Mas daí você pergunta, mas Lucas, a minha colher é de madeira, o meu é de plástico, como é que eu faço? Aí que tá, é um grandíssimo momento de você trocar, pelo menos para geleia. Ah, mas eu preciso usar em casa? Sim, gente, vamos valorizar o que a gente está fazendo porque é um processo de conservação. E qual material que é indicado? Os indicados são que você pode esterilizar o inox, o que é utilizado em cozinha industrial, que é polietileno, e o silicone também. Então tem aquelas espátulas de silicone, concha de silicone, é um material que você também pode esterilizar. Então esses são perfeitos. Agora falando um assunto muito importante, que é a temperatura de invase. Qual é a temperatura que eu vou envasar a minha geleia? Gente, a temperatura de invase é no mínimo 85 graus, de 85 a 95 graus. Por quê? Por que eu tenho que envasar quente? São 3 motivos principais. O primeiro deles é o seguinte, se você deixa esfriar, a formação do gel começa ali na tua panela. Então, a hora que você vai colocar no vidro, se já começou a formar gel ali, a hora que você vai colocar no vidro, a geleia vai fazer... não vai ficar aquela geleia incrível, aquela geleia maravilhosa. Ela já começou ali. Então, a formação do gel tem que ocorrer dentro do vidro. Esse é o primeiro motivo. Então, invasou a quente, vai iniciar a formação do gel aqui. O outro motivo é que essa temperatura alta, de 85 no mínimo, ela faz com que consuma o restinho de ar que fica aqui. E daí... quando você aperta, depois que você pegou, fechou, e daí vai dar o tempo, né? E daí você vai apertar e ela não pode fazer aquele movimento de... ela tem que estar firme, que forma a vedação, ou seja, consome, o calor vai consumir aquele ar que está aqui em cima, vai fazer a vedação, o pessoal chama de vácuo, mas não é vácuo, não tem nada a ver com vácuo, tá? É a vedação e ela vai estar belezinha. Outro motivo é que quando abaixa a temperatura facilita a recontaminação. Então a chance de contaminar quando você coloca numa temperatura menor, temperatura mais baixa, é muito maior. E falando em temperatura, né, aí vem a segunda dica. Eu reitero, é importantíssimo que no processo da geleia você tenha organização. Porque
como eu disse, como tem que estar quente, o teu processo tem que ser rápido. Então não adianta você terminar a tua geleia, daí você resolver ir lá buscar os vidros, ou daí você resolver esterilizar, ou resolver... Não, tem que estar tudo organizado, os vidros eles já tem que estar esterilizados, certinhos, organizados, para você conseguir fazer esse invase a quente. Gente, tem gente que usa funil. Eu, por exemplo, tenho esse aqui. Esse aqui é um funil simples. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre ele. Tem gente que usa mesa giratória, que você coloca vários vidros e vai colocando. Tem gente que usa funil dosador. Existe, é bem legal. Eu ainda quero comprar um desse. Que você aperta o botão e ele coloca a quantidade. Você vai, aperta, ele coloca, aperta, ele coloca. É muito bacana. Então, é importantíssimo que por esses motivos que eu citei, da temperatura, que você tenha essa organização para que você tenha um resultado sensacional. E outra, você tem que ter agilidade em toda essa etapa, toda essa parte do processo, porque não adianta você organizar, pegar, tá com tudo pronto lá, colocar ela quente e deixar ela ali aberta. Não, você tem que ter agilidade até para pôr a tampa. Então pegou, invasou, fechou, porque daí aquela vedação que eu falei vai ocorrer corretamente, certinho. Então agora que você sabe que você tem que ser ágil, que você tem que ser rápido, que você tem que estar preparado, tá aqui nosso vidro esterilizado, né? Pegar aqui o funilzinho. É legal, uma dica é que se você for utilizar um funil simples desse, para te agilizar mais ainda, você pode até ter mais de um, porque daí você coloca umas 3, 5 vidros, e daí isso te ajuda bastante. Como que eu faço? Eu tô com o vidro aqui, tô com o funil, pego a minha geleia quente e vou colocar até onde eu coloco. Gente, aqui ó, bem na divisão entre o vidro e essa parte aqui é conhecida como headspace. Headspace é essa parte aqui, exatamente onde você coloca a tampa. E daí você vai colocar a geleia até aqui e o que vai acontecer? Esse espacinho que sobrou, vai ficar aquele resquício de ar, que vai servir exatamente para isso. Para você colocar, colocou a geleia, colocou a tampa, ficou o headspace, esse ar que está aqui vai ser consumido e vai ocorrer a contração da tampa, a vedação. E agora você está perguntando, eu viro de ponta cabeça? Eu vou falar um negócio para vocês. Para que serve isso? Tem gente que vira e deixa esfriar de ponta cabeça. E se você parar para pensar, se você virar e deixar esfriar de ponta cabeça, vai ficar um espacinho aqui. E da hora que você virar, esse espaço vai continuar existindo. Então sim, de fato, você vira de ponta cabeça, mas você deixa 5 minutos. Para que serve isso? Porque esses 5 minutos vai ser o tempo que, com o calor da geleia que você invasou a quente, vai finalizar, vai terminar de eliminar qualquer resquício que poderia ter de micro-organismo na tampa. Então, esse é o motivo de você virar de ponta cabeça. Para o calor da geleia ter contato ali com a tampa e eliminar qualquer resquício de micro-organismo. Só mais uma coisa. A hora que você for colocar, toma bastante cuidado com a borda. Porque se cair, se sujar a tua borda e você colocar a tampa, com certeza vai criar mofo, vai criar alguma coisa indesejada. Então toma o máximo de cuidado para você não sujar a tua borda. Se sujar por algum motivo, você até pode limpar por fora, mas daí o ideal é que você use uma gaze, uma coisa assim, uma coisa estéril. Não vai usar pano de prato e nem aquele rolo de papel toalha que fica lá todo dia na cozinha, porque isso daqui é conserva, então ela precisa de limpeza mesmo. Então assim, evite o máximo sujar a tua borda, ok? E para finalizar, aquela dúvida Master Plus que muita gente pergunta. Depois que eu fiz, eu preciso fazer aquele tratamento térmico, eu preciso banho-maria, o pessoal chama de pasteurização, que na verdade é a apertização. Eu preciso fazer? Gente, se você fez, e eu tenho certeza que você fez, o teu processo correto, o teu trio maravilha está equilibrado,
você invasou a quente, você fez tudo certinho, tudo beleza, eu vou te contar a verdade, quebrando mitos, não precisa. Você não precisa fazer tratamento térmico na geleia que você fez perfeitamente. Essa técnica, ela pode ser aplicada em outros momentos. Por exemplo, eu até falei lá no vídeo de redução de açúcar, você pode utilizar ela se você for fazer uma geleia com baixa açúcar, ou se você for fazer um chutney ou um doce, outras técnicas que não são essa geleia que utiliza o Trio Maravilha. A gente vai conversar mais sobre a apertização, mas essa é a grande realidade. Se a tua geleia tá beleza, o Trio Maravilha equilibrado, sem vazar quente, tá tudo ok, não precisa. Então é isso, pessoal. Acredito que eu abordei as principais dúvidas, os principais pontos em relação à invase, esterilização desses nossos amiguinhos aqui, esses vidros. Lembrando que a gente não falou sobre vidros gigantes. Qualquer dúvida, se ainda tiver, fala comigo, manda mensagem, eu tô por aqui. Muito obrigado e vamos conversando.